Porém, a sua casa edificou Salomão em 13 anos e acabou toda a sua casa. Também edificou a casa do bosque do Líbano de 100 covados de comprimento, 50 covados de largura e 30 covados de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. Por cima estava coberta de cedro sobre as vigas, que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. Havia 3 ordens de janelas, e uma janela estava em frente da outra janela, em 3 ordens. Também todas as portas e obreiras quadradas eram de uma mesma vista. Uma janela estava em frente da outra, em 3 ordens. Depois fez um pórtico de colunas de 50 covados de comprimento e de 30 covados de largura. E o pórtico estava em frente delas, as colunas com as grossas vigas em frente delas. Também fez o pórtico para o trono, onde julgava, isto é, o pórtico do juízo, que estava revestido de cedro de assoalho a assoalho. Em sua casa, em que morava, havia outro pátio por dentro do pórtico, de obra semelhante a deste. Também para a filha de Faraó, que Salomão tomou por mulher, fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas estas coisas eram de pedras finíssimas, cortadas à medida, serradas à serra por dentro e por fora, e isto desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até ao grande pátio. Também estava fundada sobre pedras finas, pedra grande, sobre pedras de 10 covados e pedras de 8 covados, em cima delas, pedras finas lavradas, segundo as medidas, e madeira de cedro. Era o pátio grande ao redor de 3 ordens de pedras lavradas, com uma ordem de vigas de cedro. Assim, era também o pátio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. E enviou o rei Salomão um mensageiro e mandou trazer a Hirão de Tiro. Era ele filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali, e fora o seu pai, um homem de Tiro, que trabalhava em cobre. Era cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a obra. E formou 2 colunas de cobre. A altura de cada coluna era de 18 covados, e um fio de 12 covados cercava cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre para pôr sobre as cabeças das colunas. De 5 covados era a altura e de um capitel, e de 5 covados a altura do outro capitel. As redes eram de obra de rede, as cintas de obra de cadeia para os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, 7 para um capitel e 7 para o outro capitel. Assim fez as colunas juntamente, com 2 fileiras em redor, sobre uma rede, para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs. Assim também fez com o outro capitel. E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obra de lírios, no pórtico de 4 covados. Os capitéis, pois, sobre as 2 colunas, estava também em frente, em cima do bojo que estava junto à rede, e 200 romãs em fileira em redor estavam também sobre o outro capitel.
Depois levantou as colunas no pórtico do templo. Levantando a coluna direita, lhe pôs o nome de Jaquim. Levantando a coluna esquerda, lhe pôs o nome de Boaz. Sobre a cabeça das colunas estava a obra de lírios. E assim se acabara a obra das colunas. Fez mais um mar de fundição, de 10 covados de uma borda até a outra borda, perfeitamente redondo, e de 5 covados de alto, e um cordão de 30 covados. O cingia em redor. Por baixo da sua borda, em redor, havia botões que o rodeavam. Por 10 covados cercavam aquele mar. Em redor, 2 ordens destes botões foram fundidas quando o mar foi fundido. E firmava-se sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul e 3 que olhavam para o oriente. E o mar estava em cima deles, todas as suas partes posteriores para o lado de dentro. E a grossura era de 1 palmo, a sua borda era como a de um copo, como de flor de lírios. Ele levava 2.000 batos. Fez também as 10 bases de cobre, o comprimento de uma base de 4 covados, de 4 covados a sua largura, 3 covados a sua largura. E esta era a obra das bases. Tinham cintas e as cintas estavam entre as molduras. Sobre as cintas que estavam entre as molduras havia leões, bois, querubins, sobre as molduras uma base por cima, e debaixo dos leões e dos bois junturas de obra estendida. E uma base tinha 4 rodas de metal, lâminas de cobre. Os seus 4 cantos tinham ombros. Debaixo da pia estavam estes ombros fundidos do lado de cada uma das junturas. A boca da pia estava dentro da coroa e de um covado por cima, e era a sua boca redonda, segundo a obra da base, de covado e meio, e também sobre a sua boca havia entalhes. As suas cintas eram quadradas, não redondas, e as 4 rodas estavam debaixo das cintas e os eixos das rodas na base. Era a altura de cada roda de covado e meio. Era a obra das rodas, como a obra da roda de carro, seus eixos, suas cambas, seus cubos e seus raios. Todos eram fundidos. Havia 4 ombros, aos quais 4 cantos de cada base. Seus ombros saíam da base. No alto de cada base havia uma peça redonda de meio covado de altura. Também sobre o alto de cada base havia asas e cintas que saíam delas. E nas pranchas das suas asas e nas suas cintas lavrou querubins, leões e palmas, segundo o vazio de cada uma e as junturas ao redor. Conforme a esta fez as 10 bases, todas tinham uma mesma fundição, uma mesma medida e um mesmo entalhe. Também fez 10 pias de cobre. Em cada pia cabiam 40 batos, e cada pia era de 4 covados, e sobre cada uma das 10 bases estava uma pia. E pôs 5 bases à direita da casa e 5 à esquerda da casa. Porém, o mar pôs ao lado direito da casa para o lado do oriente, da parte do sul. Depois fez Irão as pias, as pás, as bacias, e acabou Irão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor. A saber, as 2 colunas, os globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das 2 colunas e as 2 redes, para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas. As 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 carreiras de romãs para cada rede,
para cobrirem os 2 globos dos capitéis, que estavam em cima das colunas, juntamente com as 10 bases e as 10 pias sobre as bases, como também um mar, e os 12 bois debaixo daquele mar, e os caldeirões, as pás, as bacias, todos estes objetos, que fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor, todos eram de cobre polido. Na planície do Jordão, o rei os fundou em terra barrenta entre Sucote e Sartã. Deixou Salomão de pesar todos os objetos pelo seu excessivo número, nem se averigou o peso do cobre. Também fez Salomão todos os objetos que convinha à casa do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição, e os castiçais, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do oráculo, de ouro finíssimo, as flores, as lâmpadas e os espevitadores, também de ouro. Como também os vasos, os apagadores, as bacias, as colheres, os perfumadores, de ouro finíssimo, e as coiceiras para as portas da casa interior, para o lugar santíssimo, e as das portas da casa do templo, também de ouro. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e os objetos, pois entre os tesouros da casa do Senhor. Então congregou Salomão os cabeças, os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes dos pais dos filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. Todos os homens de Israel se congregaram ao rei Salomão, na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel, os sacerdotes tomaram a arca, trouxeram a arca do Senhor para cima com o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os objetos sagrados que havia no tabernáculo, assim os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas. E o rei Salomão, toda a congregação de Israel, que se ajuntaram a ele, permaneceram diante da arca, sacrificando ovelhas, vacas, que não se podiam contar, nem numerar pela sua quantidade. Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, ao santo dos santos da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das casas dos querubins. Porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins cobriam por cima a arca e os seus varais. Os varais sobressaíram tanto que as pontas dos varais se viam desde o santuário diante do oráculo, porém de fora não se viam, e ficaram ali até o dia de hoje. Na arca nada havia, senão só as 2 taubas de pedra que Moisés ali colocou junto a Herode, a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então falou Salomão, o Senhor, e disse que ele habitaria nas trevas. Certamente edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Então virou o rei o seu rosto, abençoou toda a congregação de Israel. Toda a congregação de Israel estava em pé, e disse: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi meu pai, e pela sua mão
o cumpriu, dizendo: desde o dia em que eu tirei o meu povo Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa para ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi para que governasse sobre o meu povo Israel. Também Davi, meu pai, propôs em seu coração edificar uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto propusesse em teu coração edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste. Todavia, tu não edificarás esta casa, porém teu filho, que sair de teus lombos, edificará esta casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que falou. Porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tem falado o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. E construí ali lugar para a arca em que está a aliança do Senhor, a qual fez com nós